Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje eu vou falar sobre o ácido hialurônico, que seria o preenchimento, e o Botox, tá? Essas duas substâncias aí que, nossa, pra mim foram magníficas. Eu digo assim que é o par perfeito aí pra uma pele, uma aparência, digamos assim, uns 5 anos mais jovem. Eu sempre falo isso. Bom, eu vou começar falando sobre qual procedimento é mais recomendado para determinados tipos de problemas, digamos assim, que acabam aparecendo aí na nossa pele ao longo do tempo. Eu vou começar falando sobre o ácido hialurônico, que seria o preenchimento. Em qual caso ele é mais recomendado? Vamos supor assim, que você tenha já uma marca de expressão, no caso aqui, essa marca nasogeniana, que você tem aqui os pezinhos de galinha, que você já tem aquela ruga já formada, digamos assim, né, na sua testa, enfim. Ou você queira mudar aí o formato do seu rosto em algum lugar. Vamos supor que você queira deixar aqui um pouquinho mais cheinho, empinar um pouquinho o seu nariz, enfim. Se você queira modificar, fazer pequenas modificações, tá, gente, no seu rosto, o mais recomendado é que você use o ácido hialurônico para obter um melhor resultado. Sim, ele vai fazer o preenchimento. Então o que acontece? Quando você tem uma ruga, a ruga ela fica assim, como que se diz, dá uma ruptura, digamos, na sua pele. A sua pele ela fica assim mais, aonde tem aquela ruguinha, ela dá aquela entradinha. E o ácido hialurônico, ele vem para fazer o preenchimento. Ele volta a sua pele para que ela fique uniforme, para que ela fique lisinha novamente. Então por isso que o ácido hialurônico, ele é mais recomendado em rugas, no caso, ou para fazer a modificação aí de alguma coisa no seu rosto. E o Botox? O Botox, na verdade, o intuito dele é só fazer a paralisação do seu músculo. Então vamos supor, o Botox, ele não vai fazer um preenchimento, não vai retirar, digamos assim, uma ruga que você tenha, a não ser que seja uma marca que você faça ao se expressar. Vamos supor assim, que você tenha mania de enrugar bastante a testa. Então o Botox, ele é mais recomendado para esse determinado problema. No caso, para que você não consiga ficar mais enrugando essa testa. No caso, o Botox, ele vai fazer a paralisação do seu músculo. Ele vai te impedir, no caso, de você estar fazendo esse movimento com a testa, de enrugar, ou assim, vamos supor que você dá a risada e já aparece aquelas marquinhas, assim, que não são pé de galinhas, mas assim, faz aqueles traços aqui, assim. O Botox, ele paralisa seu músculo para que você não consiga fazer esse determinado movimento. Então, na verdade, a função do Botox no seu organismo, na sua pele, é só essa, fazer a paralisação do seu músculo, caso você faça aí uma determinada expressão, e essa expressão você fazendo aí ao longo da sua vida, com certeza vai te trazer uma ruga, entendeu? Então, ele serve para que você previna essas rugas futuras, digamos assim. Tempo de duração, nenhum dos dois dura para sempre, tá? Ambos eles têm aí uma durabilidade, digamos assim, até que vamos dizer curta aí no nosso organismo. Não é uma durabilidade tão grande assim, tá? Se você quer testar tudo, você quer ver como que fica, o legal é que ele não dura tanto tempo assim, né? Ele vai saindo aí aos poucos. A diferença é que o ácido hialurônico, ele tem alguns tipos aí disponíveis no mercado. Uns duram mais e outros duram menos. É sempre bom você verificar, antes de você fazer a aplicação, qual tipo de ácido que está sendo, no caso, injetado aí na sua pele, para você saber quanto tempo, digamos assim, esse ácido vai ter a durabilidade aí no seu rosto. Ele demora em torno aí, digamos, de 6 meses a 1 ano e meio, tá? Essa é a média. E já o Botox, ele dura de 3 a 6 meses, não muda muito, independente de ser um Botox melhor ou um Botox de uma qualidade um pouco mais inferior. Normalmente ele vai durar essa quantidade de tempo, de 3 a 6 meses. Bom, a minha experiência no caso, ao utilizar essas duas substâncias, eu fiz a aplicação do ácido e do Botox também, tá, gente? Eu tinha bastante linhas de expressões aqui na testa, de ficar enrugando mesmo, né? E o Botox, assim, ele paralisa. Eu não consigo fazer mais esse movimento, sabe? De enrugar a testa. Na verdade, é o intuito do Botox, né? Eu apliquei também aqui na lateral dos meus olhos. Eu tinha mania de rir bastante, assim, forte, então eu marcava bastante aqui a lateral dos meus olhos. E hoje em dia já não marca mais. Já tem um mês que eu coloquei e eu fiz também a aplicação do ácido hialurônico, mas fiz aqui só na região nasogeniana, que seria o bigode chinês. Eu não sei no Brasil, mas aqui no Japão, as clínicas normalmente, né, num todo assim, elas trabalham com 2 tipos de Botox, tá, gente? Que seria o americano e o coreano. Eu não sei se são em todas as clínicas, mas algumas que eu pesquisei disponibilizava aí pra gente 2 tipos de Botox, o coreano e o americano. E qual é a diferença
diferença entre esses dois tipos de botox, o coreano e o americano? Levar em consideração que o coreano ele é bem mais barato. Um local do coreano seria por 3 mil e o americano já sairia por 9. Essa é a diferença de preço entre os dois, é uma diferença assim gritante. Aí você vai me perguntar, mas poxa vida, né? Tipo, a diferença é tão grande assim, o porquê que é tão grande essa diferença, o que eles têm, digamos assim, de diferente. Bom, a única coisa que faz o botox coreano ser inferior ao americano é que são dois fatores. Pode ser que o seu organismo rejeite a substância. Aí você vai falar, nossa, mas se ele rejeitar, o que vai acontecer? Fica calma, sua pele não vai cair, não vai ficar hematoma, não é nada disso. A única coisa que vai acontecer é que ele não vai ter efeito no seu organismo. Então, automaticamente, ele vai se anular. Seu organismo vai absorver, vai eliminar e ele não vai dar efeito. Então, automaticamente, você vai perder o seu investimento, digamos assim, né? E o americano, ele não acontece essa rejeição. A possibilidade de ele dar uma rejeição, ela é nula. Não sei se é nula, mas não me falaram nada sobre a possibilidade do americano dar essa rejeição. E já o coreano me deixaram assim, essa aspas, né, digamos, falaram assim, olha, o coreano ele é mais barato, porém ele pode dar essa rejeição. E essa rejeição seria ele não fazer efeito na sua pele, ele simplesmente se anular e você perder o seu investimento. Esse é um ponto que faz o coreano ser mais barato. E o segundo ponto é que quando você aplica o botox, ele vai paralisar aquele determinado local. Então assim, ele é uma picadinha e essa picadinha faz com que o músculo onde foi aplicado o botox, ele se paralise. E o que acontece? O americano, ele é mais assim certeiro. Aonde você aplicar o botox, vamos supor que você aplicou aqui, é aqui que ele vai fazer efeito. O coreano, ele já dá uma pequena espalhada, mas não é tipo assim, espalhar, pegar o seu olho todo se você aplicar aqui do lado, não funciona assim. Ele vai dar uma pequena, uma leve espalhada, ele vai abrir um pouquinho mais. Entende? Então assim, o coreano ele dá essa, digamos assim, espalhadinha, e o americano ele é mais assim concentrado, ele se colocou ali, é ali que ele vai ficar. Então essas são as diferenças do botox coreano e do botox americano. Eu coloquei o coreano porque eu queria provar, por dois fatores, né, gente? É bem mais barato, é bem mais fácil de você manter, né? Então assim, eu queria provar o coreano pra ver se o coreano não ia dar rejeição em mim. Então assim, eu fiquei numa puta numa angústia, né? Eu fiquei, nossa, será que vai pegar? Será que não vai pegar? Tal. Mas eu coloquei o coreano, não me deu rejeição, fez o efeito normal e eu pretendo continuar com o coreano, porque o coreano foi super legal pra mim, assim, eu não achei que deu problema algum. Dor, quanto à dor, a dor ela é muito relativa, né, vamos ser bem sincera, mas eu sinto muita dor. Então assim, pra mim, foi um procedimento, digamos assim, tanto o Hyaluron quanto o Botox, foi um procedimento assim muito doloroso. Eu achei que doeu demais, sabe, porque, tipo assim, eu não sei, como eu falei, a dor é muito relativa, né, então pode ser que você não sinta dor, mas no meu caso, eu senti uma dor muito chata, sabe, é uma dor meio incômoda. O Botox é uma dor meio que queima, né, e o Hyaluron é aquela dor incômoda, que ela fica com a agulha assim dentro da sua pele e assim ela é bem chata, digamos assim, a dor. Hematomas. Bom, eu tinha visto alguns vídeos na internet aí das meninas falando que havia havia feito esse procedimento, que havia ficado com hematomas, com a pele roxeada, enfim, né? A maioria delas falou que ficou alguma, digamos assim, sequelinha, digamos assim, passageira, mas acabou ficando ali logo depois do procedimento, durando até 2, 3 meses pra sair. No meu caso, eu não fiquei com nenhum hematoma, não fiquei com a pele roxeada, não fiquei com a pele dolorida, não fiquei com nada. A única coisa é que a primeira aplicação de Botox que foi feita foi aqui, né, ao lado. E assim, quando eu perguntei, conversando com a médica lá, ela falou que o Hyaluron, ele doía um pouco, porém o Botox não. Então assim, primeiro eu coloquei o ácido, né, e o ácido foi aquela dor bem chata, a médica já tinha me avisado que doía, então eu tava um pouco preparada. Agora, o que acontece? Como no Botox ela falou que não doía nada, eu tava totalmente relaxada. E quando ela deu a primeira agulhada, dói. Então assim, eu fiz assim, sabe? E eu acho que nessa que eu fiz assim, deve ter machucado um pouquinho e eu acabei ficando com uma manchinha roxa aqui. Mas durou assim poucos dias, eu acho que 2, 3 dias ela já tinha saído, né?
Foi a única coisa que eu fiquei, no caso, que eu acho que foi um erro meu, né? No caso, quando ela aplicou, eu fiz isso e eu acabei, assim, acho que eu mesmo machucando, digamos assim, a minha pele na hora que ela tava fazendo a aplicação. Onde eu coloquei o ácido, eu não fiquei com nada. E a maioria das meninas que ficou com manchinha, ficou com um pouquinho de hematoma, foi na utilização do ácido, né? E do ácido hialurônico. E aonde eu coloquei o ácido, eu não fiquei com nada. A única coisa que me incomodou um pouco, no caso pós-procedimento, foi a dor, assim, de cabeça, que nem no caso, assim, o Botox, ele te deixa com uma dor, assim, na região da testa, que no caso foi onde eu coloquei. Uma dor, assim, meio chata, tipo enxaqueca, sabe? Porém, as meninas lá da clínica já tinham me avisado que isso ia ocorrer, que eu ia ficar com essa dor, assim, na cabeça por aproximadamente uma semana. Então, essa foi a única coisa, assim, que eu achei que foi incômodo, digamos, depois do procedimento. O Botox, após a aplicação, ele demora de 2 a 3 dias pra começar a fazer efeito, tá, gente? Essa, na verdade, foi a minha maior angústia, digamos assim, porque como eu coloquei um que corria o risco de dar essa rejeição e o meu organismo, digamos, não dar efeito diante ao Botox, e eu fiquei bastante preocupada. Eu falei, nossa, será que fez efeito? Será que não fez? Nossa, será que eu perdi meu dinheiro? Pensei, porque se ele não der resultado, gente, você perde o seu dinheiro, né? Não tem como você ir lá pegar seu dinheiro de volta ou falar, ah, não deu efeito, então eu vou pôr o americano, abate. Não tem como, né? Então, assim, automaticamente você acabaria perdendo dinheiro. E eu fiquei, nossa, será que não fez efeito? E ele demora realmente de 2 a 3 dias. Eu só parei de conseguir fazer esse movimento da testa, dos olhos, depois de 3 dias. Com 2 dias eu comecei a sentir, assim, um pouco de dificuldade em fazer esse movimento, sabe? Que eu tô fazendo e não marca nada. Com 2 dias eu fazia, mas assim, eu tinha um pouco de dificuldade. No terceiro dia é igual hoje, eu não consigo fazer, sabe? Enrugar a testa. E a intenção do Botox é essa. Bom, agora eu vou falar dos cuidados pós-aplicação. Ambos têm alguns cuidados a serem tomados, tá, gente? Após você fazer a aplicação do hialurônico, por exemplo, você não pode fazer massagem no seu rosto, nenhum tipo de massagem. Por quê? Por 2 semanas, tá, gente? O porquê que você não pode fazer? Porque, na verdade, você pode retirar, digamos assim, o ácido daquele lugar que foi injetado. Então, por esse motivo, você não pode ficar massageando o seu rosto. Na verdade, eu não massageava nem pra passar meus cremes, digamos assim, né? Porque eu tenho o costume de fazer a massagem noturna e eu não fazia essa massagem, não fiz, né? No caso, por 2 semanas, porque ela recomendou, né? No caso, a médica recomendou que eu não fizesse essa massagem pra não correr o risco de retirar, digamos assim, o ácido do local que foi aplicado. Esse é um cuidado que você deve tomar. O segundo cuidado que você deve tomar é que você não pode, no caso, tomar banhos muito quentes, entrar em sauna, onsen, enfim, não pode deixar a temperatura do seu corpo se exceder mais do que o normal, digamos assim, do seu organismo mesmo. Então, assim, você não pode tomar banhos muito quentes. Esse é o segundo ponto. Bom, então se você tem a intenção de colocar aí o ácido hialurônico ou Botox, mas tem medo, não sabe como que vai ficar, não conhece ninguém que colocou, tá euzinho aqui, eu coloquei, vocês podem olhar aí meus vídeos de um mês, digamos, atrás, né? Dá uma diferença muito grande. Vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns lugares que colocam, que fazem esse procedimento, tá? E vou deixar também aonde que eu coloquei, tá, gente? Porém, você precisa saber pelo menos um pouquinho de Nihongo nos lugares que não tem o tsuyaku próprio da clínica, lá, um intérprete próprio da clínica, tá? Quando tem, não precisa, mas assim, os lugares que não tem esse intérprete da própria clínica, você tem que saber pelo menos um pouquinho de Nihongo, como exigência, digamos assim. Gente, eu esqueci de um detalhe bem importante. Quando você coloca o ácido hialurônico ou o Botox, você não pode engravidar por 3 meses, tá? Você não pode ficar gestante após a aplicação por 3 meses. Você tem que esperar um período de 3 meses para você engravidar. Então, assim, se você tem a intenção aí de engravidar, tá tentando engravidar, não recomendo você colocar, porque você não pode engravidar num período de 3 meses após a aplicação, ok? Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um joinha pra mim, se inscreva lá no meu canal, e qualquer dúvida que vocês tiverem, sugestões ou comentários, vocês deixem aí nos meus comentários que eu responderei assim que possível, tá, gente? Bom, um beijo grande, até o próximo vídeo, tchau, tchau!